E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos começar o estudo dos capacitores. Todo capacitor é utilizado para armazenar ou condensar cargas elétricas. E nós vamos começar fazendo isso com o capacitor plano. Observe a figura ilustrada no quadro. Um capacitor plano é constituído por duas placas planas, condutoras, paralelas, separadas entre si por uma distância dzinho. E a área da superfície plana de cada placa condutora é representada por azão. Para fazer esse capacitor armazenar cargas elétricas, nós precisamos carregá-lo. E nós podemos fazer isso submetendo as placas condutoras a uma diferença de potencial U. Portanto, nós vamos ligar as placas condutoras aos terminais de um gerador cuja diferença de potencial vale U. Observe o circuito aqui ilustrado. Nele, eu exagerei a distância entre as placas do nosso capacitor plano para poder representar de forma mais clara o processo de carregamento do capacitor e suas consequências. Aqui nós temos uma chave CH que permanece aberta, portanto, no instante inicial T0 igual a 0, o nosso capacitor encontra-se descarregado, de forma que o potencial elétrico na placa superior seja igual a 0 e o potencial elétrico na placa inferior também. Aqui nós temos fios de ligação, que são fios condutores ideais de resistência elétrica desprezível, e o gerador de DDPU propriamente dito. Como nós sabemos, os elétrons de condução se movem para regiões de maior potencial elétrico. E nós vamos utilizar essa informação a partir de agora. Fechando a chave CH, se estabelece no circuito uma intensidade de corrente elétrica na parte superior e inferior, enquanto o nosso capacitor está sendo carregado. Como os elétrons se movem para a região de maior potencial elétrico, na parte superior, os elétrons vão fluir em direção ao polo positivo do nosso gerador, pois este potencial elétrico é maior do que 0, o potencial elétrico inicial na placa superior. Consequentemente, a placa superior, por perder elétrons, fica carregada positivamente. Então vamos ilustrar isso colocando sinais positivos. Simultaneamente, na região inferior do nosso circuito, os elétrons vão fluir em direção à placa inferior, ou seja, para a região de maior potencial elétrico, pois 0, potencial elétrico da placa inferior, é maior do que um potencial elétrico negativo, ou seja, menor do que 0. Consequentemente, a placa inferior, ao receber elétrons, fica carregada negativamente. Observe o processo de carregamento do nosso capacitor. Admitindo que a distância Dzinho entre as placas do capacitor é muito menor do que as dimensões de cada placa condutora, nós podemos assumir que o campo elétrico que se estabelece entre as placas é um campo elétrico uniforme, desprezando aqui os efeitos de borda. Então nós temos aqui, entre as placas, um campo elétrico uniforme aparecendo a partir do carregamento do nosso capacitor. E este processo de carregamento cessa quando a diferença de potencial na parte superior e na parte inferior for igual a 0. Então, vamos assumir que em um instante de tempo t igual a Tf, o processo de carregamento do capacitor cessa. Ou seja,
Não há mais fluxo de elétrons na parte superior e inferior. Isto ocorre quando o potencial elétrico na placa superior se iguala ao potencial elétrico do polo positivo do nosso gerador. E isto também ocorre na região inferior do nosso circuito. O potencial elétrico da placa inferior se iguala ao potencial elétrico do polo negativo do nosso gerador. A partir desse instante, o nosso capacitor está plenamente carregado e o fluxo de elétrons em cada região do circuito cessa. A partir desse instante final, como nós vimos em vídeos anteriores, o volume de cada placa condutora constitui um volume equipotencial. Logo, qualquer ponto da placa superior vai possuir o mesmo potencial elétrico, que é o potencial elétrico V+. Da mesma forma, na placa inferior, nós temos um volume equipotencial. Qualquer ponto escolhido da placa condutora inferior, qualquer ponto vai ter o mesmo potencial elétrico, que é o potencial elétrico do polo negativo do nosso gerador. Muito bem. Nós vamos representar a carga elétrica adquirida por cada uma das placas por mais Qzão na placa superior e menos Qzão na placa inferior. Por definição, a carga elétrica condensada ou armazenada em um capacitor é o valor da carga elétrica em módulo de uma das placas apenas. Portanto, escolhendo a placa positiva, se nós tomarmos o módulo de mais Qzão, que nada mais é do que Qzão, nós temos nesta situação que a carga elétrica armazenada pelo capacitor vale Qzão. Se você escolher a placa negativa, escolhendo a placa negativa, basta tomar o módulo de menos Qzão, que é simplesmente Qzão. Não importa qual das placas você escolhe. Lembre-se sempre desta definição. A carga elétrica armazenada em um capacitor é igual ao valor em módulo da carga elétrica de uma de suas placas. A partir de agora, nós podemos calcular a carga elétrica armazenada condensada na placa superior a partir da lei de Gauss. Para fazer isso, nós vamos tomar aqui uma superfície gaussiana fechada S. Então eu estou desenhando aqui uma superfície gaussiana fechada S retangular envolvendo a placa superior, carregada positivamente. Então observe aí a nossa figura. A partir da superfície gaussiana escolhida, nós podemos escrever que a integral dupla sobre essa superfície gaussiana fechada do produto escalar do vetor E pelo versor N ds, isto é igual à carga envolvida por essa superfície gaussiana, que é simplesmente Qzão, dividida por ε0. Observando a nossa figura, nós vemos que o vetor campo elétrico está na vertical e para baixo, e o versor da normal externa também. Então vamos colocar aqui, o versor da normal externa na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Perceba que só existe fluxo do campo elétrico na superfície inferior de nossa superfície gaussiana fechada. Como esses dois vetores são paralelos, o produto escalar do vetor E pelo versor N, de acordo com a definição do produto escalar, nada mais é do que o módulo do vetor E, que eu vou chamar de E, vezes o módulo do versor N, que é 1, portanto, E, vezes o cosseno de 0 grau, pois os dois vetores possuem a mesma direção e sentido. E o cosseno de 0 grau vale 1.
Então essa é a nossa integral de superfície. Isso é igual a Qzão sobre ε0. Sabendo que o campo elétrico é uniforme, o E sai da integral dupla de superfície. O E, portanto, multiplica a integral dupla sobre a superfície S de ds. Como só existe fluxo do campo elétrico na superfície inferior de nossa superfície gaussiana fechada, a integral dupla sobre esta superfície S de ds é simplesmente A, pois a área da superfície inferior é igual à área das placas do nosso capacitor. Então eu vou obter aqui E vezes A. Isso é igual a Qzão sobre ε0. Isolando Qzão, a gente obtém que Qzão é igual a ε0 vezes a intensidade do campo elétrico vezes a área A de uma das placas planas condutoras que constituem o nosso capacitor plano. Observe mais uma vez os cálculos em questão. A diferença de potencial entre as placas do capacitor é obtida pela expressão V menos V menos é igual ao negativo da integral de menos a mais do produto escalar do vetor E pelo vetor dl. V menos V menos é a diferença de potencial U, que eu representei por U no nosso circuitinho. Isso é igual à integral de menos a mais deste produto escalar, com o sinal negativo. Eu vou simplesmente aqui inverter os limites de integração e colocar o sinal positivo. Então, U vai ser igual à integral de mais até menos do produto escalar do vetor E pelo vetor dl. Observe mais uma vez o nosso circuito. O vetor E está na vertical e para baixo. E eu estou percorrendo a região entre as placas planas do nosso capacitor plano também na vertical e para baixo. Eu estou indo da placa positiva para a placa negativa. Portanto, eu posso escrever dl vetor também na vertical e para baixo. Consequentemente, o produto escalar do vetor E pelo vetor dl, como são dois vetores que possuem a mesma direção e sentido, fica dado por, vamos substituir já aqui diretamente, o módulo do vetor E, que é simplesmente E, vezes o módulo de dl vetor, que eu vou representar simplesmente por dl, vezes o cosseno de 0 grau, que é 1. Muito bem. Os limites de integração podem ser substituídos por, se eu estou caminhando da placa positiva para a placa negativa, na placa positiva eu troco o sinal de mais por 0. Na placa negativa eu troco o sinal de menos por Dzinho. Então eu estou calculando uma integral de linha de 0 a Dzinho. Como o campo elétrico é uniforme, sua intensidade permanece constante, o E sai da integração. A integral de dl de 0 a Dzinho, pelo teorema fundamental do cálculo, é simplesmente Dzinho. A integral de 1 vezes dl é simplesmente L. De 0 a Dzinho fica Dzinho menos 0, que corresponde a Dzinho. Consequentemente, a diferença de potencial U entre as placas do nosso capacitor plano carregado é dada pela expressão U igual a E vezes D. A diferença de potencial U é dada em volt, a distância em metro, portanto aparece aqui para o campo elétrico a unidade volt por metro. Muito bem. Agora nós podemos, enfim, relacionar essas duas expressões. Perceba que eu posso tranquilamente escrever a seguinte relação. A carga Q ela é igual a ε0 vezes A
vezes E. O E eu vou trocar por U sobre D. Então, observe aí a substituição. Consequentemente, a carga dividida pela diferença de potencial, ela é igual a ε0 vezes A dividido por D. Vamos observar muito bem essa expressão que a gente acaba de obter. Perceba que a razão da carga armazenada no nosso capacitor pela diferença de potencial correspondente, U, é igual a uma fração que depende do meio existente entre as placas do nosso capacitor plano, que é a constante de permissividade elétrica do meio entre as placas do nosso capacitor, e depende de parâmetros geométricos, a área do nosso capacitor, a distância entre as placas. Perceba que essa razão para um mesmo capacitor permanece constante. Nós vamos definir essa constante, portanto, como sendo a capacitância C do nosso capacitor plano de placas condutoras paralelas. De forma que a razão da carga armazenada ou condensada em nosso capacitor dividida pela diferença de potencial correspondente é igual à capacitância C. Perceba que a capacitância é dada em Coulomb por volt. Coulomb por volt é chamado de Farad, que eu represento pela letra F. A área do nosso capacitor plano é dada em metros quadrados, a distância em metro, como eu acabo de ilustrar, a capacitância é dada em Farad. ε0 é a constante de permissividade elétrica do meio existente entre as placas do nosso capacitor plano. O seu valor, como eu disse, permanece constante e ele é dado aproximadamente por 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Basta fazer aqui uma pequena análise dimensional para obter farad por metro. Note que metro ao quadrado dividido por metro dá simplesmente metro no numerador. Portanto, farad dividido por metro é a unidade de ε0. Vamos agora para algumas observações finais. Perceba que a capacitância do nosso capacitor plano não depende da carga e nem da diferença de potencial U. Ela depende apenas da geometria, dos parâmetros geométricos associados ao nosso capacitor plano, área e distância, e também da constante de permissividade elétrica do meio entre as placas. A capacitância, conforme ilustrado aqui nesta igualdade, para um capacitor de maior capacitância, isto significa que ele vai armazenar proporcionalmente maior quantidade de carga elétrica para a mesma diferença de potencial. Então eu reforço, um capacitor plano de maior capacitância é aquele que vai armazenar maior quantidade de carga elétrica para uma mesma diferença de potencial. Muito bem, com isso eu encerro este estudo inicial. Até a próxima.